Governo Trump anuncia um aumento ainda maior das tarifas contra os automóveis nos Estados Unidos, lembrando que já é de 25%. Enquanto isso, o movimento No King, que pretende protestar contra o governo Trump no dia da comemoração dos seus 79 anos e 250 anos do exército americano, vai ganhando cada vez mais adeptos, inclusive a parte política, a parte artística dos Estados Unidos, com figuras como Mark Ruffalo, Kim Kardashian e até mesmo o próprio Pedro Pascal, reclamando das atitudes do governo Trump. O Trump fala que vai responder com toda a força. Enquanto isso, Benjamin Netanyahu consegue superar a moção de desconfiança do parlamento israelense e continua como primeiro-ministro, pelo menos até o momento. Enquanto isso, o momento de tensão se alastra no Oriente Médio, com os Estados Unidos esvaziando as suas embaixadas com membros, com funcionários não essenciais e os seus familiares. O Pete Hegseth coloca como certeza que o Irã tem o objetivo de desenvolver suas armas nucleares e Israel pretende lançar uma ofensiva contra instalações nucleares do Irã e pela primeira vez a gente teve a AIA, Agência Nacional de Energia Atômica, um organismo ligado à ONU, alegando que o Irã tem sim objetivos militares no seu processo de enriquecimento de urânio. A gente tem já ameaças do Irã, caso haja algum tipo de ataque israelense, contra bases americanas, ameaças na mídia iraniana, nos perfis iranianos, não só contra os Estados Unidos, mas também contra Israel. Inclusive Israel, que depende muito dos Estados Unidos para fazer essa possível ofensiva. Estreito de Hormuz, Estreito de Bab al-Mandeb, o Estreito de Omã, todas as regiões que são pontos importantíssimos para a geopolítica e para a economia global estão sob risco nesse momento. E aí, quando será que Israel vai fazer o ataque, hein? Vamos discutir aqui no vídeo. Para finalizar, o Putin alega, galera, que o programa nuclear russo, nesse momento, vai priorizar a tríade nuclear, em uma clara ameaça e uma clara referência em relação à Ucrânia. Enquanto isso, Lula fala pela primeira vez que pode sim retaliar Israel do ponto de vista comercial. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, e falo com toda a propriedade, porque eu adoro o serviço deles, e a Nomad já conta com mais de 3 milhões de usuários no Brasil, está oferecendo para você com o cupom Ricardo40Fonte a possibilidade de comprar dólares com as melhores taxas do mercado. Se você usa, professor, vou fazer uma viagem internacional. Pô, galera, você aproveita, né, que o dólar está no momento de baixo, não é uma recomendação de compra, né, mas é o que eu vou fazer, ao invés de pagar com cartão de crédito somente no momento, que você não sabe quanto que vai dar o preço, né? Eu prefiro antecipar ali minhas compras. E com a Nomad, que é super didática, tem as melhores taxas, é super simples, super rápido para você abrir sua conta, você consegue fazer isso com as melhores taxas do mercado. Olha, não sou eu que estou falando, é só conferir com os concorrentes aí do mercado, né, com as casas de câmbio, por exemplo, tradicionais. A Nomad é aceita em mais de 180 países. Então, caso você vá deixar seus dólares guardados ou utilizar no estrangeiro, viagens no exterior, a Nomad é a melhor opção e você pode também ter acesso ao Nomad Explore, que é o melhor cartão de crédito, pelo menos pela minha visão, porque é o cartão de crédito que eu uso, eu vou utilizando e ganhando cashback dolarizado. Usando o Nomad Explorer, eu vou juntando pontos que não expiram, para eu que sou super esquecido, é sensacional, além de ter acesso a uma série de benefícios, como sala VIP, né, o Nomad Lounge, e outros benefícios que o cartão Visa e Nomad podem te oferecer. Então, o QR Code aqui na tela, cupom Ricardo40Fonte, e baixa, galera, é de graça, tá? A melhor conta internacional do Brasil. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu trouxe para vocês na introdução, em meio a essa guerra comercial entre Trump, e eu diria que não só com a China, né, mas com vários países do mundo, ele coloca alguns setores como setores essenciais nos Estados Unidos. O setor automotivo, que foi a pujança, a liderança da segunda revolução industrial, a cidade ali de Detroit, por exemplo, sendo o berço da automotiva do planeta, com a GM, a Chrysler, a Ford, eu diria que o setor automotivo nos Estados Unidos vem perdendo um pouco a competitividade pelos altos custos de produção, por outras montadoras, como as japonesas, as chinesas, as europeias, que oferecem talvez um custo-benefício maior, e eu diria que nos Estados Unidos, algumas marcas, como por exemplo a Toyota, vêm de fato roubando o mercado, além, claro, das marcas chinesas. O governo Trump considera que o setor automotivo é um setor essencial, seja para a produção de valor para pagamento de impostos, seja para a geração de empregos. Então, hoje os Estados Unidos já sobretaxam em 25% a importação de carros, o que já gera uma baita reclamação das montadoras, e o Trump alegou que a ideia não é nem contrária a isso, apesar das reclamações.
é, na verdade, aumentar as sobretaxas. Segundo Trump, eu aumentarei a tarifa em um futuro não muito distante, afinal, quanto mais alto, maior a probabilidade delas produzirem no mercado americano. Ou seja, cara, acho que a visão do governo Trump é aumentar, pelo menos, né, a tarifa aí sobre os automóveis, alegando ser o setor estratégico nos Estados Unidos. Como é um bem de consumo que faz parte do cotidiano da vida do americano, eu diria que algumas possibilidades de inflação, aumento de preço, redução da competitividade, pode chegar no futuro próximo para a sociedade americana. Enquanto isso, Garel, eu já trouxe para vocês, né, que no sábado a gente vai ter uma comemoração super importante, que é o dia, né, o dia da comemoração do aniversário tanto do Exército Americano, 250 anos, como também do aniversário do Trump, 79. Aí parece, né, juntou as duas festinhas numa única só, e a gente vai ter uma manifestação, uma referência, que eu diria que vai fazer muito dessa coisa, né, desse sentimento, esse sentimento patriótico dos Estados Unidos, é um reforço do soft power, mas também do hard power americano. Lembrando que os Estados Unidos representa ainda hoje o maior gasto militar do planeta. E não é apertado, é disparado se você pegar os 9 maiores gastos militares. Só os Estados Unidos é maior do que o segundo até o nono, ou seja, os 8 que vem por consequência. Então junta China, Rússia, Alemanha, etc. Os Estados Unidos gastam mais e a previsão deles aumentarem ainda mais o orçamento militar para o ano que vem, chegando na casa, pessoal, de $1 trilhão. Sim, os americanos gastam demais no setor de defesa. E vai ser uma prova, né, dessa referência aí, desse momento aí belicista dos Estados Unidos. Só que a gente sabe que acontecem também manifestações, seja em Los Angeles, a gente teve também no Texas, o Greg Abbott, por exemplo, o governador, até decretou, né, convocou ali a Guarda Nacional, aconteceram movimentos também em Atlanta, em Washington, ou seja, uma série de cidades, uma série de regiões com manifestações contrárias à política de deportação. E aí eu falo para vocês, né, cuidado, porque não é deportação em si, porque se a gente for pegar pelas pesquisas de opinião, a maior parte da sociedade americana apoia as políticas de deportação dos imigrantes indocumentados. Até porque existem algumas relações entre membros de gangues, imigrantes indocumentados. Então é óbvio, né, que a população, pela questão de segurança nacional, essa pauta anti-migratória não é forte só nos Estados Unidos, mas em vários países do mundo, na Europa, a Irlanda, por exemplo, manifestando nesse sentido, a Alemanha também movimentando nesse sentido. A questão é como estão sendo feitas as deportações, principalmente em Los Angeles. Tanto que, por exemplo, uma série de artistas, como a própria Kim Kardashian, que é uma referência para o mercado americano, é uma influenciadora talvez das maiores, alegou que o ICE, que é o serviço de imigração, se ele quer expulsar criminosos, tudo bem, mas não é isso que vem acontecendo, ele vem separando famílias, separando vizinhos, pessoas que são pacíficas. A gente teve, por exemplo, Mark Ruffalo também criticando a medida, o Pedro Pascal, aquele do The Last of Us, né, que aliás é chileno até, declarando, pessoal, que eles não são criminosos, são, na verdade, o coração de Los Angeles, ou seja, existe hoje uma manifestação em prol dos imigrantes, até mesmo os indocumentados, mas que são pacíficos, não são criminosos, acerca dessas políticas de deportação em massa. Por isso, 100 grupos de direitos humanos mobilizou o movimento No King, alegando que em vez de permitir que esse desfile de aniversário seja o centro da atenção, nós faremos com que as ações em todo o país contem a verdadeira história da América, que são pessoas se unindo em comunidades por todo o país para rejeitar a política autoritária e a corrupção, inclusive do governo Trump. O Trump já falou, discursou ontem na Carolina do Norte, frente a vários militares, e alegou de novo: eu não vou permitir que a gente tenha manifestações, por exemplo, em Washington, alegando que isso poderia gerar confrontos, colocando que pode até utilizar a própria força contra as manifestações do sábado se elas se tornarem violentas, como estão acontecendo em Los Angeles, Califórnia e por aí vai. Ou seja, prevejo algumas dificuldades no sábado, podemos ter manifestações violentas nos Estados Unidos. Enquanto isso, o Benjamin Netanyahu até trouxe para vocês, estava sendo alvo de uma moção de desconfiança. Ou seja, ele poderia ser tirado da cadeira de primeiro-ministro do parlamento israelense, porque a gente sabe que existe uma oposição que não gosta dos seus princípios, alegando que ele está fazendo uma política muito mais em prol dos objetivos militares de Israel do que exatamente do resgate, colocando ministros como Itamar Ben-Gvir, Smotrich. Ele radicaliza o discurso de Israel,
as ações de Israel também na faixa de Gaza, de deslocamento forçado da população, os princípios da construção de mais assentamentos judeus na Cisjordânia, só radicalizam essa disputa entre Palestina e Israel, e eu diria que abriu-se uma brecha para um possível impeachment, para um possível afastamento do Benjamin Netanyahu. Ele foi obrigado, até porque havia uma certa mobilização popular em torno disso, a fazer com que os judeus ultra-ortodoxos também fossem chamados para o campo de batalha. Existe hoje um déficit no exército israelense, é pequeno, cerca de 10 mil soldados, mas ele de fato existe, e a população civil, que deve se alistar obrigatoriamente, diferentemente dos ultra-ortodoxos, que são vistos como pessoas que só entre aspas, né, mas que devem estudar a religião israelense, a cultura israelense, para a formação do Estado de Israel, do ponto de vista até mesmo cultural e social, mas a população não curte mais esse princípio. Algumas pesquisas indicam que mais de 80% da população deseja que os ultra-ortodoxos também sejam convocados para a frente de batalha. Poxa, se eu vou, se meu filho, se meu irmão, tal, vai, por que os ultra-ortodoxos também não devem ir? Só que daí alguns partidos, como por exemplo o próprio Shas e o Judaísmo Unido da Torá, que são partidos pequenos, de uma direita ultra-ortodoxa religiosa, fazem parte do governo Benjamin Netanyahu, que está no poder com uma aliança muito frágil. Ele, né, o seu partido Likud, teve que se associar a outros partidos pequenos dessa direita ortodoxa para se manter no poder. Eles estavam ameaçando, já que o Benjamin Netanyahu não boicotava essa lei, romper com o Likud e desmoronar o governo, e antecipar o processo eleitoral, convocação de novas eleições, em meio a uma possível guerra não só contra a faixa de Gaza, mas agora até mesmo contra o Irã. Pois bem, galera, eu diria que o sentido de uma possível ascensão de uma esquerda, que era uma coisa que esses partidos ortodoxos não gostariam, assim, pô, tá bom, vai, gostar do Benjamin Netanyahu e das suas ações eu não gosto muito, porque ele tá convocando os ortodoxos para irem para o campo de batalha. Aliás, existem manifestações em Israel nesse sentido, né? Mas é melhor um governo de direita que apoie parcialmente as nossas causas do que eventualmente vir um governo ou um membro da oposição que boicote os pensamentos ou os princípios dos judeus ultra-ortodoxos em Israel. Ou seja, se manteve no poder. A votação foi 61 a 53. O parlamento israelense conta com 120 cadeiras. Então, para ser aprovado, deveria ter 61 a favor. Foram 61 contra, né? Mas mesmo assim, galera, acho que é um ponto importante aí para vocês se ligarem sobre essa questão de um possível afastamento, uma crise política envolvendo o Benjamin Netanyahu. Enquanto isso, talvez a notícia mais importante, mais impactante, esteja ligado ao Irã. A gente teve, por exemplo, a informação que a AIA, a Agência Internacional de Energia Atômica, deliberou que o Irã, pela primeira vez, uma agência ligada à ONU, está enriquecendo urânio acima do permitido. Na verdade, ela já tinha divulgado informações que o Irã hoje já enriquece urânio acima de 60%, que é muito próximo dos 90% para um armamento nuclear, com uma capacidade de produzir 9 ou 10 armas, 9 ou 10 ogivas. Ou seja, já existe uma capacidade bélica nuclear. A gente teve declarações do próprio Pete Hegseth, por exemplo, que é o secretário de defesa dos Estados Unidos, colocando também que não existe mais dúvida. Os Estados Unidos sabem que essas várias negociações, a gente fala agora, no domingo, uma possível sexta rodada de negociações com Steve Witkoff e representantes iranianos, que na verdade é só um passatempo, uma, entre aspas, enrolação, porque na prática o que vai acontecer é que o Irã vai desenvolver, tem a intenção de desenvolver as suas armas nucleares. Tá certo que essa resolução da IA, ela foi aprovada, né, pelo que eles chamam ali dos países membros, só que na prática não foi uma decisão unânime. O Conselho da IA teve, por exemplo, votos contrários de Burkina Faso, da China e da Rússia, que votaram contra, e também uma série de países que se ausentaram, mas a maioria apoiou a favor. O Irã fala que é uma decisão política por pressão dos Estados Unidos e pressão de Israel. E a Rússia também vai nesse sentido, alegando que nunca teve nenhum tipo de demonstração do Irã querer fazer suas armas nucleares. De novo, galera, estou apresentando para vocês as duas visões, né? O que dizem os aliados do Irã, a Burkina Faso do Ibrahim Traoré, tem um movimento muito mais próximo dos russos hoje, bem como a China e, bem claro, como a própria Rússia, né? O próprio Pezeshkian, que é o presidente do Irã, alegou que o Irã não quer e nunca vai querer buscar uma arma nuclear. Só que na prática, depois que saiu essa possível a notícia de uma interferência, de uma ação de Israel contra as instalações nucleares do Irã, o Irã até anunciou, também em detrimento a essa resolução da IA, que vai
a aumentar o seu programa nuclear, abrindo mais uma centrífuga de enriquecimento de urânio. A questão é que o Irã alega que ele só enriquece urânio para fins pacíficos, não para fins militares. E alega isso há muito tempo. Em 2015, o governo Obama, por exemplo, ele assinou um tratado junto com outros países e o Irã, que tirava as sanções do Irã, e o Irã poderia, desde que o Irã abrisse o seu país para vistorias internacionais. Dentro daquele contexto, a IA sempre alegava que o Irã só enriquecia para fins pacíficos, mas havia uma pressão muito grande de Israel, que era mentira. O Irã fazia programas de enriquecimento escusos, escondidos, ou seja, estava aumentando, até com o fim das sanções, recebendo mais dinheiro para investir no seu programa nuclear. E o Trump, quando ascendeu o poder pela primeira vez, saiu desse acordo. Hoje o Trump tenta renegociar, fazer uma volta. Só que ele fala, a gente não aceita que o Irã tenha programa de enriquecimento. Só que o Irã alega que o programa de enriquecimento deles não é para fins pacíficos, aliás, para fins bélicos, e sim somente para fins pacíficos, fins energéticos e fins também medicinais. Esse é o pé da questão. Pois bem, depois de 5 rodadas de negociação, depois de não conseguir ir para frente, porque o Trump alega que o Irã tem que acabar completamente com o seu programa nuclear, e o Irã alega que isso é perder a soberania do país em setores estratégicos para o Irã, a gente começou a ter algumas movimentações diferentes no Oriente Médio. Por exemplo, os Estados Unidos, eles esvaziaram todas as embaixadas em países próximos do Irã, onde possíveis mísseis iranianos poderiam pegar embaixadas ou áreas representativas dos Estados Unidos, em países como Iraque, como Bahrein, como Kuwait. Então, todos os funcionários não essenciais, não envoltos em questões militares, e os seus familiares também foram tirados dessas embaixadas e estão em risco, estão em estado de atenção. Por quê, cara? A gente teve, por exemplo, alguns oficiais dos Estados Unidos que foram avisados que, nesse momento, Israel está totalmente preparado para lançar uma operação contra o Irã, alegando que se a AIA, que sempre, segundo Israel, defendeu o Irã, alega que os caras estão produzindo armas nucleares, está mais do que na hora de Israel fazer o que eles chamam de um ataque preventivo. Eu vou atacar o Irã antes que eles nos ataquem com armas nucleares. São dois principais inimigos do Oriente Médio. Claro que o Irã alega que isso é tudo propaganda do Ocidente para acabar com o regime dos ayatolás. E vai lembrar, pessoal, que o Irã é um país extremamente estratégico. A gente está falando de um país que tem grandes reservas de gás, grandes reservas de petróleo e, mais do que isso, controla um nó, uma rede geográfica, uma rede material de transporte essencial para a comercialização de petróleo mundial, que é o Estreito de Hormuz, que, aliás, a própria Marinha Britânica colocou como uma das regiões, junto com o Estreito de Bab el-Mandeb, junto com o Estreito de Oman e também o Estreito de Hormuz, como uma região delicada, estado de atenção. A gente teve o preço do petróleo, por exemplo, disparando, só cogitando um possível ataque israelense. A gente teve, por exemplo, era o próprio Trump, quando ele foi perguntado o que motivou vocês a tirarem os representantes, ele falou assim, vocês vão ter que esperar para ver, mas tenham noção, o Irã não vai ter suas armas nucleares. Teoricamente, galera, como eu trouxe para vocês, aconteceria uma rodada de negociações domingo em Oman, Steve Witkoff e representantes iranianos, e talvez seja o último sopro de esperança. A questão é, Israel vai fazer essa ação militar com apoio dos Estados Unidos ou sem apoio dos Estados Unidos? Os Estados Unidos vão esperar pelo menos até domingo uma nova rodada de negociações, aí se fracassar vai realizar o ataque? Israel vai ter, entre aspas, essa paciência? Penso eu que Israel vai ter que ter essa paciência, porque Israel precisa dos materiais, dos equipamentos estadunidenses para fazer os ataques. Por exemplo, quando a gente fala, das centrífugas, das áreas de enriquecimento de urânio, existem áreas que estão em profundezas muito grandes. Hoje, material técnico, equipamentos para conseguir fazer ataques nessa profundidade, a gente fala dos bombardeiros B-2, por exemplo, dos Estados Unidos, para conseguir atacar, por exemplo, instalações subterrâneas em Fordow e na região de Natanz, por exemplo. Então, são áreas estratégicas. Outra coisa, se rolar um ataque, já existe a inteligência de Israel e dos Estados Unidos considerando que o Irã pode, além de atacar as bases militares americanas que estão espalhadas em quase todo o Oriente Médio, uma resposta contra os Estados Unidos, uma resposta óbvia contra Israel, com mísseis balísticos. Ah, professor, mas eles têm o Iron Dome. O Iron Dome é mais especializado ali nos foguetes do Hezbollah, do Hamas, não em mísseis balísticos. O Irã, lembrando, não é qualquer país em relação à sua capacidade técnica militar. Claro que Israel é mais poderoso,
mas o Irã tem sim capacidade de afligir grandes danos no território israelense. Então, por que creio eu, tá? Que o ataque de Israel só vai acontecer, muito possivelmente, depois de uma autorização dos Estados Unidos, é porque vai precisar da inteligência americana, dos aliados americanos, para proteger eventualmente Israel de mísseis que possam ser disparados contra o seu território, drones ou os outros equipamentos, e até mesmo vai precisar do equipamento de ataque dos Estados Unidos, para atacar as instalações nucleares que estão em grandes profundidades. Será, galera, que vai rolar um ataque ainda essa semana? Ou ainda na sexta-feira, no sábado? São todas questões extremamente polêmicas. Os Estados Unidos estão morrendo de medo. Eles, por exemplo, anunciaram a restrição da circulação de cidadãos americanos em vários trechos de Israel, deixando somente em Jerusalém e na região de Tel Aviv, que é onde existe um escudo antimísseis, uma defesa ali contra possíveis agressões iranianas, muito mais significativas, muito mais fortes. E aí, pessoal, vai acontecer nessa quinta-feira? Nessa sexta? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, cara, tem uma notícia importante também sobre o Lula. Na verdade, sobre o Celso Amorim. Para quem não sabe, é o assessor especial das relações exteriores, que alegou que pela primeira vez o Brasil está considerando aplicar sanções contra Israel. A gente sabe que existe uma pressão muito grande, principalmente da esquerda brasileira, até por conta do Thiago Ávila, né? A gente falou um pouquinho sobre a frota marítima que saiu da Itália em direção à faixa de Gaza. Israel alega que estava sob o cerco militar, então não houve sequestro em águas internacionais. Que é diferente da posição do Itamaraty, que fala que sim, o barco foi interceptado em águas internacionais, e o Thiago Ávila, que se recusou a voltar para o Brasil, hoje está detido em Israel. Israel fala que ofereceu medicamentos, alimentos, não itados respeitando os direitos humanos, e que até a ajuda humanitária que vinha pela frota, né? Pela flotilha, já entrou em direção à faixa de Gaza. Mas, de novo, são duas narrativas diferentes, né? O que os palestinos e o que o Brasil está contando e o que Israel está contando. O Celso Amorim falou que o Brasil está muito decepcionado. E, de fato, o Brasil vem colocando algumas falas até polêmicas. O Lula, mais uma vez, classificou como o que vem acontecendo e até falou de um certo vitimismo israelense, alegando que todas as críticas que são feitas às operações de Israel na faixa de Gaza, Israel alega que, na verdade, é um antissemitismo e como se fosse um ato contra os judeus e não exatamente contra a atitude do Estado de Israel. Em meio a isso, quais seriam as possíveis sanções brasileiras? O Brasil hoje ele é um grande exportador de petróleo para Israel e um grande importador, por exemplo, de equipamentos militares. Caso a gente boicotasse a venda de petróleo, isso poderia afetar Israel, afeta o Brasil também, claro, né? E a gente até mesmo já sancionou. A gente, por exemplo, não comprou o obuseiro Atmos, que seria comprado de Israel, depois das ações de Israel na faixa de Gaza. Ou seja, pode ter um rompimento maior nas relações entre Brasil e Israel. Vale lembrar, pessoal, que algumas representações iranianas, até esqueci de comentar com vocês, também vem colocando algumas mensagens não muito subliminares. Por exemplo, o Irã, ele destacou a foto de um míssil e colocou que esse é o negociador quando ou se for necessário. Uma agência estatal iraniana colocando isso como referência de um possível ataque contra o Estado de Israel ou até mesmo as bases americanas. Para finalizar, pessoal, a gente teve a Rússia de Vladimir Putin anunciando que no novo momento de investimentos nos setores militares, a Rússia vai fazer um novo programa de armas priorizando a tríade nuclear. O que seria essa tríade nuclear? Capacidade de deslocamento e ataques nucleares por via do mar, por via terrestre e por via aérea. Ou seja, a Rússia considera que os seus setores não nucleares já estão muito bem desenvolvidos, dando conta do recado, e que o principal investimento vai ser o setor nuclear. Eu diria que até falta um quarto investimento, que talvez ele seja colocado também no setor aéreo, que é o setor da órbita baixa do espaço. Sim, galera, a gente pode até fazer um vídeo aqui no futuro falando sobre essa Star Wars, né, sobre essa guerra espacial, com o destacamento do Golden Dome dos Estados Unidos, com o programa chinês, o programa russo. Então, de fato, quem controla a órbita baixa, e até por isso a SpaceX é essencial para o governo americano, dentre outras questões, pode ter um hard power, né, uma influência política bem significativa. Vale lembrar que a Rússia, mais uma vez, fala em questões nucleares, sendo que o próprio representante, né, o próprio Medinsky, que é o porta-voz do Putin nas negociações entre Rússia e Ucrânia, já tinha colocado também coisas muito parecidas, colocando que nas negociações com a Ucrânia,
Caso a Ucrânia não faça uma paz definitiva, não aceite que o território da Crimeia, de Lugansk, Donetsk, enfim, as áreas invadidas, ocupadas, pertencem à Rússia, algum tipo de ataque nuclear poderia acontecer, não só contra a Ucrânia, mas contra a própria OTAN. Será, pessoal, que o Putin vai aumentar ainda mais o seu poderio nuclear? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.